Hoje a gente conseguiu de primeira, hein? Tava virada a câmera. Você viu? Bom, só tá eu e você. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, a gente fala beira. A, a prática leva à perfeição. Nossa, é a segunda live que eu faço com essa blusa, gente. Vou começar a falar para umas lojas mandarem um look para eu ficar chiquetosa assim, igual você. Ah, tem que mudar de vez em quando, né? Apesar de que com essa história de ficar em casa, eu devo estar usando umas 3 roupas só. Porque você vai, usa, lava, usa, lava e. E fica de pijama, né? Eu só ponho roupa quando eu tenho que sair. Ah, eu não tô ficando só de pijama, não. Eu tô tentando trocar de roupa, mas aí eu fico com roupa de ficar em casa, né? Não tô me arrumando. Ó, a Catarina entrou. A Catarina é uma boa pessoa pra você chamar, hein? Catarina é uma linda, né? Ai, E tão ela boa. é uma profissional, ela tem o podcast lá, Neurocast, para quem quiser seguir, sempre com convidados bacanas. Ó, a Samantha entrou. Você que é maravilhosa, Catarina. Ai, Catarina, preciso retomar o contato com esse povo todo maravilhoso. Começar a fazer vocês fazendo uns cursos aqui com a minha galera, treinar a equipe. Ó, Wesley entrou de novo. Wesley Tchutchuco. O Wesley meu tchutchuco do mal, né? Porque ele falou não para mim. Agora eu vou ficar de mal dele. É que o Wesley é importante, o tempo dele é Ai, todo youtuber, instagramer, marcado. dona das lives. Eu vou começar a perseguir o pessoal da Neuro aí, para ver o que cada um tá fazendo direitinho, para a gente aproveitar os talentos e trazendo informação, porque o meu público, como eu disse, é mais ligado à educação. E é muito legal. Eu publiquei a live de ontem nos grupos de professores e foi muito bem recebido. Saudade, Catarina. Uma sugestão aí é o Wesley falar de Covid, né? Ah, mas você acha que meu pedido foi qual? Vou tentar a conversa e te mandar. Vai expor o Wesley. Vou expor. A Catarina está fazendo o que você falou? Explica aí, Catarina. Põe seus links para a gente seguir. Ela tem o podcast que ela participa, que é o Neurocast, que sempre tem convidados muito bacanas e com temas interessantes. É com o pessoal lá da Neuro, mas ela que tá dominando as lives aí. Uh! As lives não, é só o áudio, né? Mas ela tá Uhum. fazendo. Eu não sei se é só o áudio, eu não assisti, mas eu vejo que é convidados muito bacanas. Eu tô atrás da Inga. Quer esperar mais um pouquinho antes de começar? Ó, eu acho que a gente pode esperar uns 10 minutos, se você quiser. Pra ver se entra mais alguém ou você quer já começar? Não sei, porque é um Neurocast da UFBC, é um podcast de divulgação científica. Nossa, que bacana, gente. Isso é É, muito então. legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Esperar mais um pouquinho, Mari. É, é Hoje a legal. gente assistiu de primeira, né? É, o interessante da divulgação da informação científica, eu vejo, que a gente recebeu essa informação e essa formação na Federal do ABC, né? Que a informação científica deve ser acessível a todos. Pelo menos eu ouvi isso da maior parte dos professores com quem eu tive aula. Uhum. Mas a gente sabe que aqui no Brasil nem sempre foi assim, né? A democratização da informação científica não é uma prioridade. E é muito bacana que tenham podcasts, que
tenham lives, né? Por exemplo, como eu estava te falando, a live de ontem foi para um público, para professores, a minha galera tá entrando. A Fernanda entrou, Fernanda entrou, daqui a pouco entra a manada de mães. Fernanda é a minha braço direito. O direito, o esquerdo e as duas pernas. Ela também é a minha chefe de campanha. Então, eu acho muito importante, né, assim, é lógico que nem todo mundo gosta de fazer isso, mas eu acho muito importante a divulgação científica, porque a gente tem tanta informação e ao mesmo tempo a gente tem tanta desinformação. É, Então, essa história toda da pandemia está mostrando pra gente, né? Como as pessoas, assim, a ciência é meio algo mágico para a maioria das pessoas. E aí, por causa disso, se torna uma confusão. As pessoas não querem acreditar na ciência, mas ao mesmo sim. tempo querem validação científica porque elas acreditam. E aí vira uma confusão, e aí tem a história dos artigos científicos, aí ainda tá rolando a história dos pré-prints, eu não sei se você viu, né? Porque o pré-print ele ainda não foi revisado por pares, então é um negócio assim, não é para ainda totalmente validado, ainda vai passar pela verificação, e aí é distribuído o pré-print. E aí o pessoal lendo, funciona, não funciona, não sabe como que é um estudo clínico, duplo cego, randomizado, e por que que isso é importante. É, e assim, como se faz uma pesquisa científica? Como que eu posso ver se uma informação é confiável ou não? É uma coisa que eu gosto de Sim. falar, quando vem uma informação falando, olha, é comprovado cientificamente, desconfia. O que vem depois da afirmação é comprovado cientificamente, geralmente assim, tipo, cuidado. Então, É, assim, é muito importante para quem está na bancada fazendo ciência também gastar o seu tempo, né, tentando tornar essa ciência mais acessível, porque senão não adianta nada. Você está lá no laboratório, no seu mundinho, e as pessoas não têm a menor ideia do que você está fazendo ali. você E talvez faz, por elas não saberem o que você está fazendo ali, como que é seu dia a dia, como a importância do seu trabalho. Por isso que elas vão achar que bolsa de pós-graduação não é importante, por exemplo. Mas já que vamos encher linguiça até 2 minutos e aí a gente começa para valer. Eu sou aluna de pós-graduação, então eu tenho dedicação exclusiva, integral e tudo mais com o meu doutorado, assim, um relacionamento sério com o doutorado. Eu tenho as coisas a cumprir, então, ao mesmo tempo que eu sou estudante, eu também sou uma profissional. Eu estou ali para me aprimorar. E eu recebo uma bolsa, que é um salário, para poder me manter nesse tempo em que eu estou me dedicando à pesquisa. sim. Então, fica muito essa discussão assim: nossa, mas o que que você está fazendo? Agora eu tô num projeto grande, mas assim, o meu projeto de doutorado é para estudar algumas vias neuronais, alguns tipos de neurônios e como eles são afetados pelo álcool. Basicamente é isso. É uma coisa bem super específica, mas que talvez os meus resultados, um dia lá na frente, outros estudos venham aglomerando a isso, e a partir daí a gente tenha respostas que podem sim ter uma implicação clínica. Mas a Sim. ciência de base, o que eu estou fazendo ali com os meus modelos animais, eles são importantes para a gente responder algumas perguntas. E aí, quando você responde uma pergunta, você vem com um monte de outras perguntas. E aí, você junta Não com acaba outros nunca. estudos, vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando informação. E aí, de repente, lá na frente, alguém. Isso daqui dá para usar em tal aplicação, vamos testar tal coisa? E aí vai, assim que a ciência anda, né? Não é nada Você assim, sabe comprovei, pronto, acabou. Tudo pode mudar de um dia para o outro se você tiver um artigo, um artigo não, mas um estudo sério que mostre o contrário, assim, tipo, não, sua hipótese está errada. E tudo bem, tudo bem. A ciência é assim.
Não tem um certo, uma verdade infinita, absoluta. A gente vai tentando conhecer as coisas, a gente vai construindo um conhecimento. Isso daí é muito bacana. Na filosofia, você que gosta de filosofia, a gente tem os filósofos, né, que fala dessa questão, né, de falsibilidade, rompimento de paradigmas e outros, né? Então, a ciência ela é Sim. construída, ela não é algo pronto, feito, e ela não é assim de um dia para o outro, olha, preciso disso para amanhã. Pera, para amanhã as vacinas não vão ficar prontas, né? O pessoal que estuda isso tá correndo atrás, tem pessoas, assim, muitos pesquisadores, equipes, assim, muito cêntricas, muito sérias trabalhando nisso. Mas eles têm o tempo deles para desenvolver a vacina, que é o que todo mundo precisa, né? Eu queria, assim, o que eu mais quero é a vacina contra o corona. Bom, deu 8h11 pelo meu relógio. Você quer já Bora lá. começar? Vamos começar. Só vou fazer uma observação, já que você está aí estudando os efeitos do álcool. A maior parte dos autistas tem um resultado bem diferente com álcool, viu? Talvez valha até uma investigação. Eles respondem de um modo Depois, diferente. ó, a gente conversa isso em box depois, que eu ainda tô começando a estudar isso, eu não quero me comprometer falando coisas. Não, é uma área que eu estou aprendendo agora, então eu preciso, ainda estou fazendo a revisão da literatura para entender melhor, aprender e aí poder construir hipóteses, né, e tudo mais. Nossos Bom, relatos práticos aqui são diferentes com relação a isso. Mas vamos começar o nosso bate-papo aí, que a gente está devendo uma plasticidade neural e aprendizagem para a galera. Obrigada por abrir o seu perfil. eu abri o perfil, acho que umas 100 pessoas, 200 começaram, assim, porque todo mundo que estava parado Parado. veio. E nem, não são pessoas que te seguem, eu acho, eram pessoas aleatórias que adicionou gente. Aleatório. Bora lá. Tá aberto Mas seus. depois você vai limpando aí o seu índice. Mas obrigada mais uma vez. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais. Você vai falar mais do que eu. Gente, esse é o objetivo, né? Porque se fosse para falar sozinha sobre isso, eu faria uma live sozinha. Então, esse é o objetivo da Mariana tá falando. E aí eu vou entrando sempre que possível aí para estar falando alguma coisa. Olha, Júnior Barros entrou, é uma figura importante do mundo autista, ele, a esposa e o filho. Eles têm um filho autista brilhante que escreve livros e tudo mais, que a gente acompanha eles aí. Só conhece pelas redes sociais, mas obrigada por estar aqui, Júlia. Bora lá. Plasticidade Bora lá. neural e a... Já que a gente vai falar hoje, olha, hoje eu acho que eu perdi a vergonha. Ontem eu tava toda em freezing, em congelamento, assim, pá. Eu acho que hoje eu perdi a vergonha. Depois que eu perco a vergonha, já era. Mas vamos lá. Já que a gente vai falar de memória hoje, eu acho que a gente tem que começar revisando algumas coisas da aula passada para a gente poder, como a gente chama, evocar essa memória. Então, para a gente lembrar do que aconteceu ontem, também para quem não estava, mas tem o vídeo tá salvo em algum lugar do meu Instagram, naquele coisinha lá de vídeos. Quem quiser assistir, pode assistir. E futuramente eu vou criar um canal de YouTube. Eu vou perder a vergonha, mas isso ainda é um passo que eu ainda tenho vergonha. Para fazer divulgação científica em neuro, mas assim, aguardem. Bom, Mas já tá no YouTube, já tá no canal da ONG, a de ontem, viu? Já tá no YouTube. então, mas eu tô pensando em fazer o meu ainda com neurocoisas. Isso Como eu faz. falei, como eu falei ontem, eu tô vindo aqui conversar um pouquinho com vocês para mostrar que neurocoisas não são coisas de outro mundo. Porque muitas vezes a gente fala, neuro sei lá o quê, neuro isso, neuro aquilo, e aí fica um monte de coisas
na nossa cabeça e o que que é isso? Mas neurociência não é uma coisa assim, tipo, impossível de se entender, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode saber do nosso sistema nervoso. Quem quiser estudar mais pode se aprofundar, claro, mas tem algumas coisas básicas que são tranquilas de todo mundo conseguir entender um pouco. Então, vamos retomar um pouquinho do que eu falei ontem. Eu É. estava falando ontem que nós temos no nosso sistema nervoso algumas pecinhas, né, células especiais, chamadas neurônio. O que que o neurônio tem de muito legal nele? E eu acho que hoje a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nisso, já que ontem eu dei uma introdução. É, eu vou retomar o desenho de ontem, só para as pessoas entenderem. Então, eu vou mudar a câmera. Pera, aquele ângulo de. Pera, não vou fazer assim, né? Que aquele ângulo fica zoado. Pera. Aham. Deixa eu ver se tá aparecendo. Tá aqui aparecendo os neurônios que eu desenhei ontem. Mas hoje eu vou desenhar outros neurônios. Esses daqui, então, só para retomar, que eu acho que a figura estava assim ontem. Então, nós temos aqui os dendritos, que vai ser a parte do neurônio que geralmente a informação vai chegar aqui. A Sim. informação vinda de outro neurônio. Esse neurônio vai receber essa informação em vários dendritos, porque os dendritos, você tem vários galinhos e é como se fosse uma arvorezinha. Como eu falei ontem, a gente até chama de árvore dendrítica. Essa informação que chega desses galinhos, dessa arvorezinha, vai chegar aqui no corpo celular, que é onde a gente tem o núcleo, que é aquilo mais. Que parece mais uma célula, mas o núcleo é só para quem. Ah, é esse desenho que eu estava procurando. O núcleo é onde tem informação genética. Então, a gente tem o DNA, o RNA, a gente tem algumas proteínas aqui no núcleo. Opa, eu tô olhando no vídeo e não tô coisa. Aqui no núcleo, a gente tem organelas, que são responsáveis pelo funcionamento da célula. E aí, aqui a gente tem o axônio, né? Que ele é bem mais fininho do que isso, mas é só para ilustrar. E aproveitando, aqui que fica a bainha de mielina. Ela é uma capinha que fica aqui. Eu vou fazer até de outra cor. Porque às vezes a gente não sabe. Muita gente fala de bainha de mielina, mas não sabe o que que é. Então, ela é uma capinha que fica aqui em volta do axônio, protegendo esse axônio e tem uma função também de fazer com que a informação vá mais rápido. A gente falou ontem que algumas doenças neurodegenerativas estragam, matam essas células aqui da bainha de mielina, que aqui é uma célula glia, fazendo com que essa informação que chega nesse neurônio aqui, ela não consiga passar para o próximo neurônio. Sim. E os nossos neurônios, eles têm uma coisa bem interessante neles, que ele tem carga elétrica. Então, ele tem sinaizinhos aqui, tem íons positivos e negativos que vão passando. Íons são partículas bem pequenininhas que elas passam de um lado para o outro. E os neurônios, eles têm alguns canais que são portinhas que abrem e fecham e só deixam alguns íons passar, né? Como se cada íon tivesse um crachazinho e ele só consegue passar na portinha que ele pode passar. Já outro íon tem outro crachazinho, ele não vai poder entrar nesse canal. Então, disso, a informação é passada aqui como corrente elétrica. Corrente elétrica é o que acontece, por exemplo, o potencial de ação, né, que é uma diferença de potencial que vai acontecendo, é como se a gente pegar uma pilha, ou mesmo o que a gente tem na tomada. É um potencial elétrico que faz com que íons passem de um lado para o outro. Os neurônios se comunicam dessa forma, por sinais elétricos, por íons passando de dentro para fora e de fora para dentro. Esse sinal que, por exemplo, a gente vê num exame
né, os sinais elétricos num eletroencefalograma, tudo mais, a gente vai ver a eletricidade que passa em vários neurônios ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, continuando de ontem, dois neurônios se comunicando, eles se comunicam através da sinapse, que é um espacinho bem pequenininho entre os neurônios, o axônio e o dendrito. São espacinhos que não se conectam, assim, eles não encostam. Então, é como se eu pegasse minha mão e chegasse perto de você, e você chegasse sua mão perto de mim, mas a gente não se encostasse. Você vai pegar cartinhas para mim, ou e-mail, sei lá o quê. Vamos cartinha que é mais físico. Você pega uma cartinha, uma bolinha e joga para mim. E aí eu tenho um receptor que aquela cartinha encaixa e aí eu consigo entender a mensagem que você quer passar para mim. E essas pecinhas, né, que eu tô falando, as cartinhas, são os neurotransmissores. Então, serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, glutamato, a gente tem vários deles. E Certo. esses neurotransmissores que fazem a comunicação entre um neurônio e outro, através da sinapse. Só que vamos imaginar que os dois neurônios, eles podem ser mais, a comunicação deles pode ser mais ou menos forte, vamos chamar assim. Então, a facilidade desse neurônio se comunicar com esse, ela pode, é igual, por exemplo, nós duas temos uma facilidade maior ou Uhum. menor. Pera, vamos mudar aqui um pouquinho. Maior ou menor de conversar, né? Então, conforme a gente conversa mais, nós podemos ficar mais amigas, então nossa comunicação fica mais facilitada. Ou de repente a gente conversa mais e eu não quero conversar tanto com ela. Então a nossa conversa fica diminuída, reduzida. Essa alteração na comunicação ali na sinapse entre um neurônio e outro, que é a plasticidade sináptica, que alguém talvez já tenha ouvido aí. Não tem nada de difícil. É Sim. só a alteração na comunicação ali entre um neurônio e outro. Além disso, essa árvorezinha, né, os dendritos, eles não são um negócio assim, tipo, fixo. Eles podem aumentar a quantidade, diminuir a quantidade. Isso ao longo da vida em processos normais. Então, isso também é uma plasticidade. Agora, pensa, por exemplo, que nós temos vários neurônios diferentes. Então, vamos pensar aqui. E esses vários neurônios diferentes, eu vou pegar mais caneta, vamos lá. Eu e as micas e os objetos. Então a gente tem vários neurônios em áreas diferentes. Vai, finge aqui vários neurônios. Nossa, ficou zoado, mas vamos lá. A gente tem vários neurônios aqui trabalhando numa rede e cada um precisa conversar com o outro para as minhas canetas são os neurônios, tá? Para a gente executar alguma coisa. Isso é uma população de neurônios. E esses neurônios dessas populações conversam com neurônios de outras regiões, que conversam com neurônios de outras regiões, formando uma rede neural. Essa Certo. rede neural, que ela assim, é o que eu falei ontem, que é o trabalho em equipe dos neurônios. Nosso sistema nervoso, nenhuma região, nenhuma área vai trabalhar sozinha. Sabe aquela história de uma andorinha não faz verão? Um Sim. neurônio sozinho não faz nada. Assim, tipo, ele tá ali, um neurônio sozinho. A gente precisa de vários neurônios trabalhando juntos, mandando esses pulsos elétricos, esses neurotransmissores, né, que são moléculazinhas que passam de um para o outro, para a gente executar os comportamentos. Então vamos lá, desde um comportamento, ó, a minha caneca tá aqui de novo, tá? Ó, tem minha caneca, propaganda da caneca da neurociência. Igual a você. Então, quando eu tô com a caneca, ignora que eu tô segurando ela com a minha mão. Eu acho que eu não tenho aqui coisas para apoiar ela para ela ficar visível no vídeo sem eu ter que pegar, cara. Deixa eu tentar.
pronto, apoiei. O que que acontece? A caneca tá aqui. Para eu pegar a caneca, eu acho que isso é bem bacana de ilustrar. Para eu pegar a caneca, para eu saber onde está essa caneca, eu preciso de várias informações do ambiente. Se eu fechar meus olhos, se eu entrei num ambiente escuro, a caneca não tem cheiro, não tem nada, ela tá com água. Mas vamos imaginar que eu entrasse aqui no meu quarto, sem saber do que tá acontecendo, nem nada, e alguém falasse, pegue a caneca. Eu não tô conseguindo ver a caneca, eu não sei onde tá a caneca. Então eu enxergo, né, na minha retina, ó, a luz aqui, ó, a luz vem aqui, o raio, né, as luzes, os fótons, batem no objeto, essa luz, esses raios, né, luminosos. Opa, ficou estranho. Essa luz vem até a minha retina. Na minha retina, eu tenho sensores, né, que são sensíveis à luz. Né? Então, esses sensores, eles mudam de forma, né, do formato deles. Pensa numa massinha, ela tá num formato, aí a luz vem, ela muda de formato. Isso daí faz com que o neurônio que tem esse sensor, a luz, dispare. Ele recebeu uma informação ali na minha retina. Essa informação que está vindo ali do meu olho, ela vai. O nervo óptico, você pode ter ouvido falar do nervo óptico, vai caminhando essa informação por pulsos elétricos, íons entrando e saindo dos neurônios, vai, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, vai chegar ali no tronco, no tálamo, até chegar no meu córtex visual, primário, que fica aqui atrás. E aí os neurônios que estão aqui atrás, no córtex occipital, ele vai fazer, eles vão disparar em frequências aí e tal. Essa região aqui do meu córtex occipital vai conversar com outras regiões corticais vão conversar com outras regiões, e aí vai a conversa, né? Neurônios de um lugar mandam a informação para outro lugar. Aí esse lugar processa essa informação e manda para os próximos neurônios. Até que chega aqui no meu córtex pré-frontal. E aí eu penso, opa, estou vendo uma caneca e eu tô com sede. Se eu tô vendo uma caneca e eu tô com sede, eu quero tomar água. O que que eu preciso fazer para tomar água? Isso muito rápido, tá, gente? O que que eu preciso fazer para pegar a caneca para tomar água? Opa, eu preciso me mexer. Eu preciso movimentar meu braço para pegar a caneca. Eu já vi onde está a caneca, eu sei onde está a caneca. Eu sei como pegar a caneca. Só que assim, eu preciso saber a posição que está o meu braço no espaço. Então, a minha mão, eu tô parada em cima da mesa. Deixa eu até, opa, cancelar. Quase que eu te removi. Então, eu tô aqui com a minha mão parada em cima da mesa, a caneca aqui, e eu olhando para a caneca, tipo, quero pegar a caneca. Como que eu faço isso? Sem olhar para o meu braço, eu sei onde está meu braço. Por quê? Porque no meu braço, na minha mão, espero não tá, no meu braço, na minha mão, eu tenho sensores também. Os meus músculos, eles têm sensores para saber como que eles estão, se eles estão mais contraídos, se eles estão mais relaxados. Isso é a nossa propriocepção, né? Falam 5 sentidos, mas na verdade a gente tem 7. A propriocepção é um deles, a gente saber se localizar ao longo do espaço. E aí eu sei onde está meu braço sem ter que olhar para o meu braço. Eu sei que eu estou sentada sem ter que olhar para as minhas pernas. Eu sei a posição. E aí o meu cérebro em conjunto, várias estruturas, tanto corticais quanto subcorticais, né? O meu córtex pré-frontal vai mandar a ordem, vamos dizer assim, para outros córtex frontais motores aqui, na verdade aqui,
falando, opa, manda aí mexer o braço. Manda aí pegar a caneca que você tá vendo porque você tá com sede. Essas estruturas corticais, elas então vão mandar essa ordem para os núcleos da base, que são estruturas subcorticais, que vão conversar entre si. Então, eu tenho músculos, né? Quando eu vou movimentar para pegar minha mão, é um comportamento. Só que quando eu vou reproduzir esse comportamento, eu vou executar esse comportamento, eu preciso inibir outros comportamentos. Então não dá para, por exemplo, vou pegar a caneca e vou sair correndo ao mesmo tempo. Porque se eu sair correndo, opa, eu peguei a caneca e foi totalmente fora de tempo. Então, quando eu vou executar um movimento, eu preciso executar esse movimento e inibir outros movimentos ao mesmo tempo. Sempre assim, quando você toma uma decisão e você vai executar uma decisão, você precisa inibir outras decisões para não ficar atropelado. Então, você tem esse controle, essa tomada de decisão. Quero pegar a caneca e o que eu preciso fazer para pegar a caneca? A partir daí, meus núcleos da base mandam a informação do que precisa ser inibido, do que precisa ser executar, né? O que fazer e o que não fazer, manda para o córtex. O córtex, aí pensando na minha mão esquerda, aqui do lado direito, ele tem um mapa de todo o meu corpo, que é o homúnculo, que talvez tenha, que é uma representação. Depois a gente pode até pegar uma figura para compartilhar, não sei. Ou a Uhum. gente faz um vídeo com mais figuras. Esse aqui, então, onde eu tenho a representação cortical de onde eu vou me movimentar, como se fala? Vai mandar, então, a informação descer. Então, o neurônio que está aqui vai começar a disparar, a informação vai começar a descer, 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 vai chegar aqui na minha medula espinhal, aqui atrás, né? Na verdade, na frente, mas aqui é a coluna. Vai mandar informação para o neurônio motor dessa mão. Então, o neurônio do córtex aqui vai mandar a informação para o neurônio motor, que vai fazer eu contrair meu músculo da forma certa. E aí, uma estrutura que eu falei ontem, que é o cerebelo, ele vai auxiliar nisso de eu fazer o movimento da maneira correta. Vou olhar, ó, peguei, e aí eu vou levar minha boca e eu sei onde fica a minha boca. Mas são muitos processos que estão envolvidos. Então, Sim. uma coisa assim que eu até queria falar hoje, acabei fugindo, mas é que eu planejei falar isso hoje também. É, a parte Eu queria comentar sensorial, alguma coisa depois. a parte sensorial e a parte motora, elas precisam trabalhar juntas. Elas trabalham juntas. O nosso cérebro não fala, essa parte é de tal coisa, essa parte é de tal coisa. Não, a parte sensorial e motora, elas são integradas e elas conversam entre si, por isso que a gente consegue executar um comportamento. Quando eu estou falando para vocês, vocês estão recebendo informações tanto auditivas quanto visuais do que eu estou falando. Então, vocês ouvem a minha voz, veem minha boca se mexendo, vê eu aqui macaqueando, e aí vocês vão pegando essa informação. Essa informação que está chegando para vocês, se for informação nova, ou mesmo só informação, tem uma louca lá fazendo uma live sobre neurociência, tipo, é uma informação também, é uma experiência de vida, assim, tipo, nossa, uma vez na minha vida eu vi uma neurocientista louca falando sobre neurociência no Instagram, né? E tava em quarentena. Quarenteners. Mas aí o que que acontece? Essa informação que está chegando para vocês de forma auditiva e visual, o córtex auditivo de vocês, o córtex visual de vocês, eles estão se comunicando. E essa informação está sendo integrada e está sendo formada uma memória. Então, vocês estão agora adquirindo uma memória. Uma memória ainda de curto prazo. Mas essa memória de curto prazo, ela está sendo adquirida e vai acontecer processos, né, nos neurônios. Vamos voltar para os neurônios, porque eu gosto deles. E aí não fica só minha cara.
essa comunicação entre esses neurônios, ela vai se modificar por causa da experiência que vocês estão tendo de me ouvir. Então, esse neurônio aqui, o núcleo dele vai mandar fazer mais ou menos receptores. Os receptores são aqui como se fosse, né, onde eu posso receber os neurotransmissores. Então, a minha experiência vai fazer com que eu modifique essa árvore aqui dos dendritos, que nos dendritos você tenha uma alteração, então, dos receptores desses neurotransmissores e até a liberação desses neurotransmissores aqui na fenda sináptica, você também pode ter uma alteração, você pode ter uma alteração da comunicação aqui. Então, tanto você ter mais ou menos receptores aqui no neurônio pós-sináptico, quanto você alterar as vesículas, que são os saquinhos de neurotransmissores, você alterar a quantidade deles aqui no finalzinho do axônio, no terminal do axônio, você pode alterar a facilidade com que essa vesícula encosta na membrana para liberar mais ou menos neurotransmissor. Então, tudo isso são coisas que ocorrem conforme vocês estão, sei lá, adquirindo uma informação nova, porque eu estou aqui tagarelando sem parar. Vou voltar para a câmera. Então, o aprendizado, a memória e essa plasticidade tanto a sináptica ou a neural, quando a gente fala de sistemas, você está fazendo, quando a gente tem uma experiência, quando a gente tem um estímulo, vários neurônios, dessas populações de neurônios aqui, né? Não todos, mas alguns deles estão disparando. E essa conexão entre eles está sendo fortalecida. Né? Tem o pessoal que estuda isso, que aí a consolidação sistêmica, ou mesmo os engramas, não sei se alguém já ouviu falar desse termo, não precisa decorar, mas você vai ter uma alteração do seu sistema nervoso por causa da experiência. E aí vamos pensar, a memória não é só essa memória explícita, que eu, por exemplo, eu tô falando algo para vocês, um conteúdo, e vocês estão aprendendo um conteúdo, né? Pelo menos eu espero que eu tenha sucesso em ensinar alguma coisa. Então, essa memória explícita, tanto de conteúdo, né? Vocês aprendendo alguma coisa, quanto a memória autobiográfica, de daqui a um tempo você pensar, nossa, o que eu estava fazendo semana passada? Eu estava assistindo a live lá da Amanda com a Mariana. E aí, essa informação vai fazer com que várias estruturas, aí temos regiões corticais, nós temos também tanto a experiência em si, quanto a emoção que você estava sentindo ao longo dessa experiência. Então, a gente vai ter tanto, sei lá, o hipocampo, não sei se alguém já ouviu falar do hipocampo. O hipocampo de vocês aí estava rolando plasticidade para essa informação ser armazenada. Se você você pode ter várias regiões corticais sendo recrutadas, a amígdala, que também é uma estrutura muito importante para a emoção. Então, várias estruturas estão sendo recrutadas. Isso é um tipo de memória, ok? Mas essa não é o único tipo de memória. A gente tem as memórias também que a gente não tem consciência que a gente tem elas. Assim, por exemplo, saber escrever. Saber escrever é uma memória motora. Saber tocar um instrumento musical é uma memória motora, que são memórias de procedimento. São memórias, por exemplo, que você precisa do seu cerebelo e você precisa também dos núcleos da base. Eles são muito importantes para esses tipos de memória. Então, todas essas estruturas, juntas com regiões corticais, precisam trabalhar juntas para você adquirir uma habilidade motora, né? E aí os hábitos, que são aquelas coisas que a gente faz meio que no automático, sem pensar. Sabe quando você vai andando assim na rua, você nem pensa, e aí quando você vê você tá no lugar, você, opa, mas eu não vinha hoje aqui, mas eu vim e tal, mas essas coisas que a gente faz sem pensar, esses hábitos também são memórias que, conforme a gente vai repetindo essa atividade várias vezes, elas se tornam automáticas. Então, a memória
São várias estruturas importantes para as memórias. E nós temos vários tipos de memória. E tem pessoas que estudam de tudo que é jeito. Então, tem gente desde que estuda a comunicação entre os neurônios para ver esse aumento, essa facilitação ou essa diminuição da facilidade de comunicação entre esses neurônios. Desculpa. A gente tem gente que estuda essa parte do aprendizado motor, por exemplo, né? Então, são tarefas mais assim motoras de aprender. Você tem gente que estuda formação de hábito, a gente tem gente que estuda esse aprendizado ambiental, e a gente tem gente que tem gente que estuda essa memória que você tem um estímulo e outro estímulo, ou um estímulo e uma atividade que eu tenho que fazer quando eu tenho esse estímulo, né? Essa questão de estímulo-resposta. Isso também é um tipo de memória. E nós temos também pessoas que estudam essas memórias episódicas, as memórias declarativas. Então, temos testes de memórias que fazem assim, tipo, você fala uma lista de palavras, aí depois de um tempo você pede para a pessoa repetir, e aí a pessoa, opa, esqueci. Então, a memória e a plasticidade, essa modificação do nosso sistema nervoso dado o ambiente, ela é assim, não é um negócio pequeno, ela é muito grande. E tem gente que estuda cada pontinho, né? Na nossa conversa, no que a gente estava falando sobre ciência, as pessoas vão estudando partes desse conhecimento e aí nós trazemos para nossa. A gente tem que estudar e saber um pouquinho das coisas. Então, o que acontece é, assim, a plasticidade, essas modificações que o nosso sistema nervoso acontece, ele... Opa, deixa eu só fechar aqui. Essas mudanças no nosso sistema nervoso, elas vão acontecer ao longo durante toda a nossa vida. Nós somos seres vivos que nos adaptamos às condições ambientais. Então, assim, é um processo durante toda a vida. Né? Sim, Antigamente falava, cachorro velho não aprende. Né? truque Cachorro... novo, né? Eles aprendem, idosos conseguem aprender as coisas. Não é porque é idoso que não vai aprender. Assim, Sim, você pode ter uma maior dificuldade, mas idoso aprende também, faz as coisas, normal. Um exemplo que eu fico muito orgulhosa é da minha avó, que, tipo, super aprendeu a mexer com o celular, smartphone, com 70 e tantos anos de idade, ela foi aprender. E aí, esse ano sim. até eu fui perguntar para ela uma receita, a receita de bolo que ela tinha feito, que ela me mandou uma foto. E ela falou: eu peguei na internet essa receita. Aí eu, que moderna! E assim, pô, ela foi explorando coisa e tal, e hoje é assim, de mandar o WhatsApp, ela sabe fazer tudo sozinha. Navegar na internet, assim, tipo, pegar a receita, pegar as coisas. Então, assim, se você tem uma motivação para aprender, se você, né, tem os estímulos corretos, mesmo uma pessoa mais velha consegue aprender. É Sim, lógico que conforme vai acontecendo, assim, vai ficando mais difícil. Por exemplo, idiomas. Talvez se eu for pegar um idioma hoje que eu nunca fui exposta, eu vou ter uma dificuldade maior de aprender do que uma criança. sim, Né? Na linguagem, a gente tem muito disso de algumas janelas necessárias, assim, vamos dizer, até uma certa idade você aprende os fonemas, tanto a distinguir os fonemas quanto a parte motora da fala. Tem idades que a gente tem uma facilidade maior. Mas assim, eu posso, sei lá, francês, que eu nunca tive aula de francês. Se eu começar que nem louca agora a querer aprender francês, talvez meu francês não vá ser tão bom quanto um nativo.
Mas, sei lá, eu acho que se eu tiver um bom professor, eu posso até me virar, assim, falar bem, entender bem, né? Talvez a Você pode pronúncia não até seja pedir a um pronúncia. croissant. É, eu posso pedir um croissant. Talvez não seja a pronúncia mais linda, maravilhosa do mundo. Um Mas, croissant. assim, o mínimo para pedir um croissant. Ô, Mari, É, é. só para eu não me perder nas minhas observações, porque eu vim aqui direto e esqueci os meus papéis. Eu não funciono direito sem meus papéis. Então eu estou um pouco lenta, gente. Vai perdoando. Mas eu queria fazer algumas observações a respeito do que você já colocou, só para a gente situar aí essa parte das patologias e dos transtornos que a gente se propôs a falar um pouquinho, principalmente o Essa autismo. parte é só parte, eu não me comprometo com ela. Eu vou me comprometer. Por muito tempo, acreditou-se que o autismo era uma ausência de estímulos cerebrais, né? Uma ausência das trocas sinápticas, enfim, uma certa lentidão com que a informação chegaria. Uhum. Depois, através da pesquisa, e aí a gente tem que ovacionar a ciência sempre, né? Descobriu-se que era justamente o contrário. O autismo não é uma ausência ou uma lentidão dos estímulos, mas um excesso de estímulos. Então, quando você deu o exemplo de que nós estávamos te ouvindo e criando aí, né, novas formas de comunicação, os nossos neurônios estavam criando memórias, nós estávamos aprendendo e tal. Eu me lembro de um exemplo em que eu estou te ouvindo, você Uhum. estava falando, eu estou completamente aí focada no som da sua voz. Mas tem várias coisas acontecendo no meu ambiente. Uhum. Mas eu tenho a capacidade, enquanto neurotípica, de fazer justamente aquela seleção que você estava falando de que para fazer uma ação motora eu tenho que bloquear outras ações motoras. Então, o meu cérebro está aqui selecionando te ouvir, Uhum. selecionando criar essa memória, essas sinapses, essas conexões sinápticas. O Uhum. autista, ele já não vai ter essa mesma capacidade. Ele vai receber o estímulo da sua voz, o seu conteúdo e mais tudo que o ambiente estiver oferecendo, incluindo luzes, barulhos, cheiros, coisas que na nossa percepção neurotípica não são possíveis. A gente não processa dessa maneira. Então, eu estava lembrando muito disso. Quando você começa a falar de ação motora, a sua caneca faz uma boa propaganda. A minha caneca faz a propaganda de mim mesmo. Olha, eu Dá até pra brindar, ó. ganhei de uma amiga e eu sempre uso nas lives. Olha lá, Anne, ó. O que tô vendo de gente falando que tem autismo porque acha que isso faz mega especial é fora da realidade muito complicado. E é verdade, Anne. Além A dona Anne deu o ar da graça hoje na nossa live. porque você abriu o Insta. Além de pessoas que estão se autoproclamando autistas, tem o problema do Savan, né? Mas isso eu posso comentar daqui a pouco, só para eu não perder aqui meu fio da meada, que, como eu disse, eu estou sem Uhum. minhas anotações. Para que todo aquele processo que você acaba de explicar para a gente, para que você pegue a caneca, né? A propriocepção, que você sabe onde está o seu braço, você sabe se localizar no espaço, você sabe localizar o seu corpo, tudo isso está comprometido no autista. Ele não tem essa mesma capacidade. O atraso, ou a gente fala atraso motor. Na verdade, a gente deveria chamar de confusão motora, porque o que acontece seria uma confusão. Então, quando eu peço para uma criança pegar uma caneca e ela tem a dificuldade de executar esse movimento de pegar a caneca, ela não consegue, na verdade, ela está recebendo um monte de informação motora ao mesmo tempo, que faz com que ela tenha dificuldade de executar uma só.
Então, quando a gente fala no autista, o autista tem um atraso motor fino, ele não consegue pegar na caneta de modo adequado, no lápis. Ele não consegue utilizar a tesoura de uma maneira adequada. Por quê? A gente sabe que a parte motora fina exige ainda mais bloqueios de outras ações motoras para que eu consiga executar aquele movimento que é tão, né, especial, fino. E aí, é o que eu tô falando, a gente deveria chamar de confusão motora. É neste momento em que o cérebro autístico não consegue bloquear outras ações motoras. E esse exemplo que você deu de vou pegar a caneca ou vou correr, ele vem muito a calhar para o mundo autístico. Porque às vezes você solicita que ele faça um comportamento motor e ele faz outro. Como sair correndo. Como é uma coisa assim, levanta a mão. E aí, de repente, ele olha para você e bate palma e dá um grito e sai pulando. Por quê? É exatamente porque ele não entendeu o que você pediu para ele. E aí a minha defesa, enquanto aplicadora protocolar de reabilitação, é que não. Só que daí os meus colegas vão me matar. A minha defesa é que ele entendeu o que você pediu para ele levantar as mãos. Só que ele não conseguiu inibir todos os outros movimentos que passaram ali pela sua percepção neurológica. Bom, eu não vou lembrar de tudo agora que você explicou para relacionar com autismo. Eu deveria ter trazido meu caderno para anotar. Mas até me proponho depois a fazer recorte dessa live e explicando para os pais o quanto isso vai se encaixando, a sua explicação vai se encaixando com a realidade autística. Como eu tinha comentado com você, nós temos um monte de autistas adultos que foram diagnosticados de modo tardio, né? E uma das grandes questões deles era justamente essa. A plasticidade neural vai durar a minha vida toda? Eu tenho chance? Eu posso aprender? E isso é muito importante de se falar, porque hoje a maior parte dos terapeutas diz que não. E aí não existe nenhum processo de reabilitação para autistas adultos que são diagnosticados de forma tardia. Muitos não precisam de reabilitação motora. Geralmente o autista que é diagnosticado de modo tardio é um autista de altíssimo funcionamento, de QI muito alto. Enfim, tem pouquíssimas dificuldades. Mas alguns precisam. Alguns vão ter uma variação motora, uma variação sensorial, uma variação da percepção que é preciso ser atendida. E aí você tem, como não é interessante para o mercado, como não é interessante para os lucros das clínicas, então eles fazem a opção também por cuidar só de crianças, porque crianças aí tem um combo, né, chamativo bem maior. E aí, só comentando isso da Anne, que estou vendo que tem gente falando que tem autismo porque acha que isso se faz mega especial. Eu acho todo autista mega... Tem 5 minutos, tá? Sério? Já acabou tudo? Eu acho todo autista mega especial, mas isso realmente tem acontecido e é triste, não deveria acontecer, porque as pessoas têm essa estigma, essa coisa do senso comum de que todo autista é um gênio. E não é verdade. Nós temos o autismo relacionado à deficiência intelectual. Então, as pessoas deveriam ser mais conscientes disso. Mas também tem um outro lado, Anne, de pessoas que não acreditam que a pessoa é autista por ter uma ou outra característica. Então, é um universo que a gente realmente tem que estar conversando, levando informação de qualidade para todo mundo, para que a gente saiba identificar a picaretagem, né?
e saiba identificar quando a coisa é ali real, fidedigna. E, meu, olha o nome da Anne no Instagram, Dopa. Você é um ou dois, Anne? Conta pra nós. Essa sua dopamina aí. Mari, a gente tem 5 minutos e não tem muito tempo para falar mais coisas, mas faltou mais alguma coisa da sua lista aí? Não, era isso que eu tinha pensado mesmo. Assim, a Anne. A Anne tem que vir falar. Eu já marquei com a Anne que quando eu tiver um canal, que eu vou criar, gente, é só eu perder a vergonha. Mas, ó, Ela já tá ontem eu perdendo a tive uma vergonha. vergonha. Eu tive uma vergonha muito maior do que hoje, ó. Hoje eu já tô mais. Já tô habituada. O que que Sim. acontece? Eu combinei com a Anne que quando eu tiver, assim, fazer um canal de divulgação, ela vai gravar um vídeo comigo. E eu quero mais de um vídeo com ela. Um é só pra contar a história dela, E é muito boa. que é muito boa. Pra quem não sabe, ela é uma pessoa assim que começou na neurociência com a gente e aí hoje tá fazendo medicina lá na Federal do Rio. Toda médica poderosa. Ó, tá prometendo gravar online. E aí sim, eu vou chamar a Catarina também, vou chamar a turminha aí Chama o pra bonde, né? vou chamar o povo, vou chamar o povo do meu laboratório também. Tem uns assistindo hoje, Chama o outros bonde da assistiram ontem. É, Haja Café, hein? Vamos, haja café. E vou ver se eu consigo convencer outras pessoas mais tímidas também, tipo o Moisés, que não assistiu ainda, mas ele vai assistir. Ai, o E Mauro tá aqui, o psicólogo. Que bacana. Mauro, tá, beijo pra você. Obrigada. Passa muito rápido, né? passa. Então é isso. Bom, você deu então o start da minha atividade como divulgadora. Quem sabe, espero que dê certo. Com E certeza. assim, quem tiver alguma dúvida de neurociência, vocês, já que agora meu perfil está aberto, vocês podem me escrever em inbox no direct. Direct é mais chique do que inbox, sei lá por quê. É, E perguntando as coisas, e aí a gente, qualquer coisa, grava outro vídeo sei lá, questões que o pessoal ficou com mais dúvida, ou eu gravo, sei lá. sim. Mas é isso. Muito Eu. obrigada, Mari. Foi ótimo. Eu vou realmente fazer recortes e aí vou tentar introduzir uma explicação mais voltada, mas assim, é muito claro, né? Para quem entende de autismo, fica muito claro que como a gente tem que pensar em estratégias mais dinâmicas para lidar com o autismo do que tem sido pensado até agora. Uhum. Eu também fico Não, à assim, disposição. eu não sei nada de autismo. Eu sou leiga no assunto. Mas assim, o que eu vejo, assim, o que eu sei de memória e tal, é a questão que quanto você precisa ter, assim, você precisa construir o conhecimento, você precisa de dicas no espaço, mesmo quando a gente está estudando alguma coisa para facilitar esse aprendizado, facilitar depois quando a gente tem que lembrar da coisa. Então, não Sim, sei, e cada um precisa sentir qual é a sua estratégia para aprender as coisas. sim. E eu Olha, acho que tem vai uma, terminar. Quem é tem uma autista também tem que arrumar um bom profissional para esse profissional Sim. poder ajudar ele. E é, é isso, E gente. vamos Não se encerrar, porque limite. senão não grava. Tchau. Tchau, gente! Ai.